A paz do Senhor, queridos. Conforme o presbítero Alex havia dito, nós pretendíamos hoje fazer a divulgação da nossa escola dominical via gravação. Nós nos esmeramos ontem em fazer essa gravação, só que infelizmente o vídeo ficou muito pesado e apesar de ter ficado a madrugada inteira carregando, ele não ficou pronto a contento, tá? Então nós decidimos nos últimos 5 minutos fazer essa transmissão ao vivo. Então, desde já, eu queria pedir a compreensão dos irmãos. Eu estou aqui sozinho no meu escritório em casa e nós vamos fazer a aula ao vivo, né? Coisa que realmente é uma coisa nova para mim. Peço até desculpa pela redundância nas palavras, mas é o que faremos para que o nosso compromisso de promover a escola dominical seja mantido. Desde já, queridos, peço a oração de vocês, peço a compreensão de vocês. Trata-se de um vídeo de uma pessoa amadora, eu não sou experiente nessa área, mas de qualquer forma, o importante é que o conteúdo seja passado e que o reino de Cristo seja expandido através do conhecimento da sua palavra. Então eu gostaria de convidar os irmãos agora, brevemente, para que façamos uma oração e agradeçamos a Deus por esta oportunidade, por esse canal de comunicação que é, ademais dessa situação de isolamento que nós estamos passando, ele nos permite com que nós nos falemos e que nós possamos nos comunicar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, ademais também de todos os problemas que tivemos para fazer a confecção do vídeo, fazer a edição. Se não foi possível, aprova a Ti que não fosse dessa forma. Te pedimos a Tua ajuda e a Tua orientação, a Tua calma também, porque todas as decisões estão sendo tomadas sob demanda. Te pedimos, Senhor, que Tu nos oriente, nos ajude, para que possamos, Senhor amado, cumprir o nosso compromisso, que é levar a Tua palavra mediante o ensino da escola dominical. Te agradecemos por tudo, abençoa cada um dos meus irmãos que posteriormente vai ver esse vídeo. Sei que muita gente não está sabendo dessa transmissão ao vivo, mas de qualquer forma ela vai ficar gravada e vai ficar disponível. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu dar alguns esclarecimentos. Eu estou no meu escritório, eu estou atrás desse celular por onde está sendo feita a transmissão, tem o meu computador e eu vou utilizá-lo para nortear as explicações que eu vou dando sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje vai ser o tema da lição de semana passada, o homem do pecado, a saber, o famoso anticristo. Como na semana passada nós não demos essa aula, nós vamos falar sobre ela hoje. Então eu peço desculpa a vocês, porque eventualmente eu já estou toda hora tirando o olho do monitor, né, do olho do celular, então por várias vezes vocês vão me ver olhando para outros locais, mas por favor, entendam que se trata de um amador que está começando nesse tipo de serviço, tá bom? Então, queridos, vamos começar primeiro lendo a nossa revistinha, a revistinha que a gente utiliza aqui na Assembleia de Deus Manancial de Vida, que é a revistinha da CPAD. Não exclusivamente utilizamos essa revista, mas nesse trimestre estamos utilizando a lição número 11, a lição O Homem do Pecado. O texto áureo dessa revista encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, porém ele já está inserido, melhor dizendo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, que é a nossa leitura, efetivamente, a leitura bíblica que é feita em classe. Então eu vou fazer essa leitura e a partir de então a gente vai expor de que forma trataremos esse assunto do homem do pecado, o anticristo. Bom, diz assim o texto: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que destas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais, prodígios de mentiras, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, e em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós lemos o versículo 8, que foi o nosso texto áureo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Antes de fazermos a exposição do conteúdo, uma breve exposição desse texto nos diz que os irmãos de Tessalônica estavam aflitos com a vinda do Senhor, mas o apóstolo Paulo dizia que antes da vinda do Senhor viria esta figura chamada de anticristo, e este homem seria alguém que tentaria usurpar o lugar de Deus, buscar adoração para si. Diz também que o Senhor o aniquilará, diz até como um assopro de sua boca, como uma coisa muito simples, ou seja, ele terá um período de vida curta, porém, apesar de ele ter esse período de vida curta, algum propósito existe na sua existência. Primeiro, que Deus permite que ele apareça, que ele surja, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, é o que diz o versículo 12, e também para balizar aqueles que efetivamente seguem a Cristo. E, em segundo lugar, é dito também que a eficiência das suas ações, ou seja, ele é segundo Satanás, ou seja, as suas ações estão vinculadas à inspiração maligna. Então, isso é o que o texto nos diz. Eu queria complementar, é claro, não o texto em si, o texto por si só ele já nos dá orientações, mas como é um assunto que suscita muitas curiosidades, digamos assim, muitas pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber o porquê do anticristo. Primeiro vamos dizer o seguinte, esse assunto sobre o anticristo, ele se encontra dentro do que estudamos na teologia sistemática, né? A teologia que norteia todos os conteúdos informativos da Bíblia. Esse conteúdo ele está dentro da escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. A gente não estuda exclusivamente o anticristo, a gente estuda vários outros temas, como o arrebatamento, como o final de todas as coisas, o estado perfeito, ou seja, logo após o juízo final, o próprio julgamento final, a grande tribulação, o milênio e o estado intermediário. O que é o estado intermediário? É a situação daqueles que morreram em Cristo e dos que não morreram em Cristo. Então tem todo esse conteúdo. Além disso, é importante se dizer que vários outros livros da Bíblia, não exclusivamente o Apocalipse, falam a respeito de eventos escatológicos. A gente tem menções escatológicas. O que é uma menção escatológica? Menção a respeito das coisas que hão de vir, ou seja, do futuro, do final de todas as coisas. A gente tem em Isaías, em Daniel, em Obadias, Joel, Zacarias, no livro de Mateus, Coríntios, em Tessalonicenses, que foi a leitura que nós fizemos, em Coríntios, Romanos, e em especial no Apocalipse. O Apocalipse trata de quase todos os assuntos. Grande tribulação, bodas do Cordeiro, milênio e entre outros. Mas os livros de Obadias, Amós, Malaquias, 1 e 2 Pedro também tratam desse assunto, assuntos escatológicos. Bom,
O que é importante, outra coisa que é importante, muita coisa é importante, né? Coisas importantes que devem ser ditas é que esse texto em que nós lemos, ele é relatado num contexto em que os irmãos de Tessalônica esperavam a vinda do Senhor naquela época. E se nós olharmos para trás, já se passaram aproximadamente 2000 anos. O que isso significa, queridos? Significa que a vinda de Cristo e o final de todas as coisas sempre permeou a mente das pessoas. As pessoas sempre quiseram entender aquelas questões filosóficas, da onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E a questão do quem nós vamos, para onde nós vamos, perdão, é uma questão que até hoje as pessoas criam muita expectativa e muita ansiedade. Eu diria até que o grande mal do século, que é a ansiedade, está baseado na preocupação que as pessoas têm de saber efetivamente para onde que elas vão, né? Então é importante que nós entendamos que não só é uma preocupação dos dias de hoje. E por que dos dias de hoje? Apesar dessa revista aqui ela tratar especificamente sobre questões de antropologia bíblica, o que seria antropologia bíblica, o estudo de como o homem surgiu na Terra, de acordo com as Escrituras, como a mulher surgiu, como foram feitos os mundos, como se deu o primeiro pecado, coisas desse tipo, né? É a visão do surgimento do homem mediante a interpretação bíblica. A questão da escatologia, ela caminha junto, porque todo ser humano quer saber para onde que ele vai no final disso tudo, digamos assim, né? Então, se você ler, eu não vou ler agora, porque o ler aqui junto com vocês me faz ter que folhear e a gente perder um tempinho. Mas se você ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, você vai ver que a volta de Cristo era aguardada para aquela geração. Não só, como nós lemos em Tessalônica, mas também era aguardada para aquela geração. Era uma expectativa dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, que Jesus voltasse, baseados naquela menção que ele fez, que um dia, da mesma forma que eles viram Jesus ascender aos céus, um dia ele voltaria à terra. Queridos, nós, quando eu digo nós, da Igreja Evangélica Manancial de Vida, nós utilizamos a interpretação do Apocalipse de uma maneira extremamente peculiar e específica. Na verdade, não só da Assembleia Manancial de Vida, mas todas as Assembleias de Deus, em geral, as igrejas pentecostais. Não vou mencionar a igreja neopentecostais, porque sinceramente eu não sei. Mas as igrejas pentecostais, que são as Assembleias de Deus, né, e as igrejas batistas renovadas, por exemplo, elas normalmente, Batista Renovada, nem todas, né, digamos assim, mas as Assembleias de Deus, vamos deixar na parte da Assembleia de Deus, elas têm uma visão futurista do Apocalipse. O que é uma visão futurista? Ela acredita que o Apocalipse é alguma coisa que ainda está por acontecer. E é essa temática que nós vamos utilizar a partir de agora. Essa aula é uma aula que está sendo transmitida, ela não é uma aula que a gente vai ter uma enquete para perguntas e respostas, mas desde já eu vou dizer para vocês que existem outras interpretações que têm em si também os seus fundamentos, que também podem ter base bíblica. Nós utilizamos a visão futurista, eu vou explicar daqui a pouquinho melhor do que se trata essa visão futurista. Por que nós utilizamos? Porque é uma visão direta e interpretativa dos fatos. Nós conseguimos entender todos os relatos bíblicos apocalípticos, né? Desde o arrebatamento até o juízo final, nós conseguimos enxergar uma sequência cronológica que condiz, inclusive, com todos os livros apocalípticos que eu mencionei antes, principalmente o livro de Daniel. É uma forma de coadunar todas as informações e sabendo, queridos, que o mais importante para nós, enquanto cristãos, não é saber como vai acontecer, e sim guardar a nossa fé. Então, se depois do arrebatamento, nós descobrirmos que nossa visão não estava correta, isso não vai interpretar em nada, não vai interferir, perdão, usei a palavra errada, não vai interferir em nada na nossa fé. Não interfere, não é nenhum tipo de conflito, é sim uma questão de interpretação, até porque nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando eventos passados, então é muito mais fácil para nós interpretarmos eventos passados
do que lermos um texto e saber exatamente o que vai acontecer. Mas existe a visão simbolista. A visão simbolista é uma visão que ela tem um caráter alegórico. Ela interpreta todos os eventos do Apocalipse como eventos, eu não diria que fictícios, mas eu diria que fossem simbólicos. Ou seja, quando se fala, por exemplo, em milênio na Bíblia, que é um período de 1000 anos, cujo qual Jesus reinaria aqui na Terra após o término da grande tribulação, eles entendem que esses 1000 anos eles não são literais, não são 1000 anos, e sim é um período muito grande, um período muito longo, e que é interpretado como se fosse 1000 anos, mas interpretado, não necessariamente a contagem cronológica de 1000 anos, né? A outra visão é a visão preterista. A visão preterista é uma visão que diz que o Apocalipse já se cumpriu. Ele já se cumpriu com o advento da queda do Império Romano, né? E ele tinha uma visão muito... Ele tem uma visão muito... Ou melhor, ele tinha uma visão muito enraizada nos primeiros anos da igreja, porque, de certa forma, ela reforçava o conceito de perseguição, porque a igreja, como estava sendo perseguida, eles entendiam que aquela perseguição já eram adventos apocalípticos. Então, dessa forma, já teria se cumprido, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Como nós dissemos anteriormente, a nossa visão, ou seja, a forma com que nós interpretamos o Apocalipse é a visão futurista. E na visão futurista a gente tem dois conceitos muito importantes, chamados o conceito de pré-tribulacionista e o conceito de pré-milenista. O que é o conceito pré-tribulacionista? O conceito pré-tribulacionista é o seguinte, apesar de o próximo tema eu falar exatamente da sequência lógica dos fatos, mas na verdade existirá um período chamado Grande Tribulação, que é exatamente quando o anticristo há de se manifestar na Terra, e a igreja, ela sendo arrebatada antes desse período, ela não passará pela Grande Tribulação dentro desta interpretação. E a visão pré-milenista, ela também diz que Jesus virá antes do milênio, ou seja, haverá um período de 1000 anos, esse período de 1000 anos ele começa com o fim da Grande Tribulação, e Jesus volta e inicia, na verdade, esse milênio. Tudo bem? Eu sei que de repente não ficou, para quem nunca ouviu esse assunto, não ficou uma coisa muito clara. Então eu vou repetir aqui uma sequência, vou falar bem devagarzinho, bem devagar, para tentar fazer com que vocês entendam a sequência cronológica dos fatos, segundo a visão pré-tribulacionista e segundo a visão pré-milenista. Primeiramente, nós estamos na chamada Era da Igreja. A Era da Igreja se inicia após a morte de Cristo. E ela se encerra com o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É um advento, né, miraculoso, cujo qual os servos de Cristo, né, aqueles que seriam salvos por Cristo, seriam resgatados da terra, retirados da terra. Tem alguns filmes de Hollywood que contam um pouco essa história, né? Não vou recomendá-los não, mas não vou recomendar para não fazer propaganda, mas são interessantes de serem vistos, né? Tem um com Nicolas Cage, que é o Apocalipse, acabei recomendando, né? Falei que não ia fazer, mas tem o Deixados para Trás e tem o Apocalipse, que conta um pouquinho de como seria esse arrebatamento. Então, de uma hora para outra, num piscar de olhos, ocorreria o arrebatamento. No advento do arrebatamento, haveria um período de 7 anos. E aí entra um outro conceito chamado conceito midi-tribulacionista. O que é isso? É o conceito cujo qual nós vamos embasar esse conceito quando lermos, uma das poucas referências que nós vamos ler é o capítulo de Daniel, capítulo 9, 3 versículos em especial, que metade do período subsequente de 7 anos, ou seja, teve o milênio, conta-se 7 anos. Esses 7 anos é exatamente o período em que ocorrerá a grande tribulação. Só que nos 3 primeiros anos e meio haverá uma paz relativa em uma aliança com Israel e a reconstrução de seu templo.
Depois desses 3 anos e meio, os 3 anos seguintes, uma perseguição explícita a Israel, uma destruição do templo e uma tentativa do anticristo de tomar o lugar de Deus, sentar-se no seu trono e coisas desse tipo, que é o que nós lemos nesse texto e vamos ler novamente de uma outra forma também em Daniel. Então, passou esses 7 anos, existe a volta de Jesus. Na volta de Jesus, após esses 7 anos, ele vem, ele encerra o período da grande tribulação e começa o período do milênio, né? Onde ocorre a batalha do Armagedon, que é conhecida, né? Que até o filme Armagedon faz uma menção a essa batalha, uma menção fictícia, mas uma menção. E aí, nesse período, o diabo é preso, Satanás é preso, e Jesus reina sobre a terra. Durante 1000 anos ele fica preso. Depois de 1000 anos ele é solto por algum tempo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, algum tempo, e convinha que fosse dessa forma. E depois disso há o julgamento dos ímpios, né? E aí o estado eterno. Então, recapitulando, ocorrerá o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, a vinda de Jesus Cristo e o início do milênio, 1000 anos, Satanás é solto, mais algum tempo, né, para que algumas coisas se arrumem, digamos assim, e depois ao julgamento dos ímpios, que é o chamado julgamento final. Bom, uma pergunta que poderia surgir é o seguinte: bom, se nós sabemos que Jesus volta depois da grande tribulação, não é incoerente com o texto bíblico que diz que ninguém sabe o dia da sua volta? Não, não é. Por quê? Porque, na verdade, a vinda de Cristo ela se dá, na visão pré-tribulacionista, em 2 etapas. Que etapas são essas? Primeiramente, o arrebatamento, onde os mortos ressuscitam, onde os santos, né, entenda santos como separados, né, como pessoas que são resgatados daqui da terra, são levadas aos ares, encontra-se com Cristo. Eu vou dizer encontramos, porque eu espero estar junto lá, né? Encontramos Cristo nos ares. Esse momento ninguém sabe quando vai acontecer. Tomara que aconteça logo hoje, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Tendo ele ocorrido, aí sim, 7 anos depois, é sabido da existência do anticristo e da volta de Jesus, né, para a inauguração do milênio. Tudo bem, queridos? Eu acho que está elucidado direitinho. Bom, se você quiser, agora eu vou olhar aqui para a tela, se você quiser alguns versículos que embasam esta sequência de entendimentos, eu vou relatá-los aqui para você. Eu peço que você pegue um papelzinho, uma caneta, vou te dar um minutinho enquanto eu bebo mais uma água com calma, para que você anote os versículos que tratam do arrebatamento, do tribunal de Cristo. Aqui tem 2 menções, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu vou falar rapidamente. O tribunal de Cristo é um tribunal que ocorrerá logo após o arrebatamento, mas ele não tem caráter punitivo, ele tem um caráter apenas galardoador daqueles que forem salvos. E as bodas do Cordeiro é tratada no capítulo 19 de Apocalipse como uma grande festa de confraternização dos salvos, enquanto aqui na terra está ocorrendo a grande tribulação. Não quero me prender muito nesse assunto, porque lembrando que o nosso assunto é anticristo, que é o homem do pecado. E se o nosso assunto é o homem do pecado, a gente tem que se prender mais à parte da grande tribulação, ok? Então, vou beber uma aguinha aqui e esperar que você pegue uma caneta e um lápis, ou um lápis e um papel, caso, é claro, você queira anotar a sequência dessas informações que eu falei para vocês. Bom, então vamos lá, eu vou olhar para cá agora, não vou olhar para vocês. O arrebatamento da igreja. Você pode encontrar esse texto em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao versículo 17. Se por acaso você perder essa narrativa minha, depois você recupera no vídeo. O vídeo vai ficar à disposição aí na página, tá? O tribunal de Cristo, você vê em Romanos 14, versículo 10 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. As bodas do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. O surgimento do anticristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 ao 12. Se você reparar bem, nós lemos esse texto, né? E o Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. Uma pequena pausa. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2, você vai ler sobre a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e também uma figura paralela
a o anticristo, que é o falso profeta, que também está em Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 16. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desses dois, que é o nosso propósito. O juízo divino, você vai ver em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 13 e capítulo 8, versículo 15. A vinda de Jesus em glória, Mateus, capítulo 24, do 29 ao 39, e Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 16. O milênio, esse tema tão difícil, de tão difícil compreensão e tão comentado, ele é tratado em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, e o julgamento final em Apocalipse também, capítulo 20, do 11 ao 15. Ok? O surgimento de um novo modo de ser e de estar perfeito e eterno, que são os novos céus e a nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 27. Tudo bem, queridos? Aqui a gente encerra, digamos assim, a nossa parte escatológica do assunto. Só vou frisar escatológica de âmbito geral. Agora nós vamos, antes de frisar efetivamente no anticristo, nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, nos dias de hoje, por conta do coronavírus, né, por conta dessa pandemia que está havendo, fica aquela pergunta: Jesus está voltando? Será que é agora? Será que não é agora? O que a Bíblia fala sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus? Algumas coisas. Primeiro, que existiriam falsos cristos e falsos profetas. Aonde que a gente pode ler isso? Em Mateus 24, versículos 4 e 5. Perseguição aos cristãos. Lembrar que essa perseguição é por conta da fé, tá? Não é perseguição àquele irmão que está criando caso, arrumando problema com os outros e depois recebe o troco. É em função da sua fé, da manifestação da sua fé. Essa perseguição, ela é relatada por causa do nome de Cristo. E não necessariamente por causa das lambanças que eventualmente essa pessoa pode vir a fazer. Né? Mateus 24, versículo 9. Apostasia e doutrina de demônios. Aonde que a gente vê isso? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O que é apostasia, queridos? Vocês lembram daquele texto lá de Mateus, em que diz assim, que assim como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento? Parece que casar e dar-se em casamento é uma coisa pecaminosa, ou comer e beber é uma coisa pecaminosa. Não tem nada de pecaminoso nisso, não. Eu sou casado e como e bebo todo dia. O que está sendo dito é o seguinte: apostasia é aquele sentimento de necessidade, de independência, de autossuficiência. Você não precisa de Deus, você é autossuficiente. Isso é apostasia, tá? É essa frieza em relação ao divino, frieza em relação a Deus, frieza em relação às Escrituras. Isso que é considerado apostasia. Sinais nos céus: terremotos, fomes, pestes. Nós estamos passando por uma atualmente, né? Coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas capítulo 21, versículo 11. E guerras e conflitos, que são provenientes da ação humana. Mateus 24, versículo 7. Então, esses são sinais que antecedem a volta de Jesus. Porém, na grande tribulação, a gente não vai falar sobre os selos, né, sobre as trombetas, porque é um tema bastante profundo, difícil. Nós já tivemos um trimestre exclusivo sobre esse assunto, porém algumas coisas que são mencionadas, que seria a hora do julgamento, hora de angústia, hora de destruição, um período de trevas, um período da ira e o juízo de Deus sobre a terra, um período de castigo. Por conta disso, não queremos estar nessa situação. Só que, quanto tempo isso vai levar? 7 anos. Da onde saíram esses 7 anos? Nós vamos ver agora. Se você abrir comigo em Daniel, capítulo 24, versículo 27, nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui, eu vou olhar para a Bíblia, não vou olhar para vocês, e vou remeter ao celular para dar a respectiva explicação. Lembrando o seguinte, eu vou ler, você vai ler comigo, porém, você atente-se ao seguinte detalhe: toda vez que se falar semana nesse texto, entenda como um período de 7 anos. Então, 7 semanas são 49 anos.
62 semanas são 434 anos. Tudo bem, queridos? Vamos ler então. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Vou botar a Bíblia aqui na minha frente e vou ler. Vou ler começando no 23. No princípio, Deus falando para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Começando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, 490 anos. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, são 2 períodos aqui. Desde a saída da ordem de Jerusalém para restaurar e edificar Jerusalém, isto se deu, a gente vê isso em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, e se deu no ano 445 a.C. A reconstrução do templo durou aproximadamente 49 semanas. Depois fala de 62 semanas, né? Até o Messias, ou seja, desde a reconstrução do templo até o Messias, ou seja, até a morte de Jesus, 434 anos. Então teremos 49 mais 434 anos, que dá exatamente as 69 semanas de Daniel, né? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias, exatamente a morte de Cristo. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, estamos falando do anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana, ou seja, 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, lembra daquele conceito midi-tribulacionista, de 3 anos e meio, 3 anos e meio? Então, quer dizer, haverá um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, ou seja, ele encerra os sacrifícios no templo. Lembra que o templo será reconstruído para esta finalidade, que o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, depois desses 7 anos, efetivamente, das 42 semanas, se encerra a ação do anticristo. Entendido esse período? Agora a gente pode falar da figura do anticristo propriamente dito. A figura do anticristo é uma figura que tem um caráter extremamente carismático, extremamente inteligente, né, extremamente popular e de grande oratória e persuasão. Se nós lermos o capítulo 13 do Apocalipse, nós vamos ver, quando você lê o capítulo 13, você vai ver a atuação da besta que subiu do mar, a saber, anticristo, e a besta que subiu da terra, a saber, falso profeta. Todas as ações do anticristo são ratificadas pela presença do falso profeta. Então o anticristo seria capaz de fazer coisas grandiosas mediante o auxílio, mediante o sustentáculo do falso profeta. Então, com certeza, o anticristo será uma pessoa apoiada por um grande líder religioso, né? Um líder ao ponto de fazer confusão na cabeça daqueles que estejam participando da grande tribulação, se realmente aquele homem não seria o anticristo. Não seria o próprio Cristo, não seria o próprio Messias almejado lá do Antigo Testamento. Então, quando você lê, sempre no capítulo 13, do versículo 2 ao 5, você vê a importância política que esse homem vai ter.
No versículo 16 e 17, você vê a importância econômica. Inclusive diz lá, aquele versículo lá do 666, que é um código que permite que se faça, que se venda, que se compre, ele está vinculado à adoração, né, à besta. Então, ele consegue coadunar a questão religiosa com a questão financeira, ou melhor, com a questão econômica. Então, ele atua em todas essas esferas, tanto na política, na econômica e na religiosa, mas lembrando que ele sempre digamos assim, chancelado pela figura do falso profeta, né? Bom, digamos assim, o falso profeta, ele ratifica todas as ações do anticristo. Aí, meu irmão, você pode me perguntar o seguinte: o anticristo já está entre nós? E a minha resposta é: pode ser que esteja, pode ser que ele já esteja revelado. Quem é esse homem? Não tenho a menor ideia. Posso até fazer suposições, né? Tem até uma suposição em especial, né? Que é particular, eu não vou dizer qual é. Mas com certeza você vai ver que o anticristo, essa figura, ela já pode estar existindo. Como também, vamos lembrar que na época da Segunda Guerra Mundial, com o advento de Adolf Hitler, a Segunda Guerra Mundial durou 7 anos, né, de 1938 a 1945. Então, com certeza, o meu irmão que estava vivo, meu irmão em Cristo, que estava vivo naquela época, que viveu aquelas atrocidades todas, com certeza enxergava no Hitler a figura de um anticristo, né? Então, por isso que não vale a pena ficar especulando quem seria, quem não seria, apesar de que eu tenho a minha impressão já bem definida, né? O fato e isso aqui que é muito importante, isso que eu vou falar agora, se nós entendermos que dentro da visão pré-milenista e pré-tribulacionista, os salvos em Cristo não participarão da grande tribulação, a gente não teria muito que se preocupar com o anticristo. Porém, uma coisa que é muito importante, que é dita em 1 João, e é um dos poucos versículos que eu vou ler, além do que eu já li de Daniel, que diz em 1 João, é que o espírito do anticristo já opera neste mundo. Na verdade, o apóstolo Paulo falou isso para os crentes daquela época. Naquela época já existia um entendimento, né? Quando se fala em um espírito de anticristo, não é só a figura espiritual, mas sim a figura conceitual da existência do anticristo. Então eu vou convidar vocês, uma das poucas vezes que eu estou fazendo isso, então eu vou convidar vocês a abrirem comigo em 1 João capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João 2, versículo 18, diz assim, ó: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Agora vamos ler o capítulo 4, versículo 1 a 3. Olha que importante que foi lido aqui. Já temos conhecido muitos anticristos. No 4, versículo 1 ao 3 diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Querido, lembra da apostasia? Aquele conceito de que a morte de Cristo não valeu nada, não quer dizer nada, é simplesmente um grande filósofo, um grande estudioso, né? Eu estou falando isso não é para a pessoa que não conhece a palavra de Deus, digamos assim. Eu estou dizendo isso para a pessoa que está no ambiente cristão, que conhece as Escrituras e começa a achar que por autossuficiência não precisa mais de Cristo.
Ô, meus irmãos, a paz de Cristo novamente. A conexão aqui caiu, então eu vou voltar aqui da onde eu estava. É, Peço perdão, mas são situações alheias à nossa vontade. Eu estava falando sobre o espírito de anticristo que opera neste mundo e, se não me engano, estava falando sobre a apostasia, né? Outra coisa interessante que a gente pode observar é sobre o caráter dessa figura do anticristo, que podemos ler em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Nós, inclusive, já lemos esse texto. Diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, o anticristo, ele será capaz de ações miraculosas, de prodígios e de mentiras. Então, voltando um pouquinho ao que a gente estava dizendo, que é, para mim, a parte mais relevante do entendimento sobre a figura do anticristo, é a gente entender o seguinte: ele age segundo Satanás, ele é uma figura que surgirá no mundo após o arrebatamento, né? Ele fará um concerto com Israel durante metade do período da grande tribulação, e logo depois ele começa a cessar os sacrifícios. O que significa? Ele começa a batalhar contra o povo de Deus. Agora, como retomando, né? Tô retomando o assunto aqui, como a gente havia conversado. Se o espírito do anticristo já está entre nós, né, significa o seguinte: apesar de nós não podermos dizer quem será, quem é ou quem não é, ou quando vai ser, ou se já existe, é fato de que, se esse espírito existe, é muito fácil para nós hoje nos esquecermos de Cristo e começarmos a entendermos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, ou então Deus tomar uma segunda prioridade na nossa vida, como se ele fosse um catalisador dos nossos sonhos. Na verdade, vamos lembrar que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória de Cristo, até porque eu estou conversando com vocês aqui, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. A verdade é essa. Nós não temos controle do dia que nós nascemos e não temos controle do dia que nós vamos morrer. Tudo depende da vontade de Deus. Então, que isso seja uma constante na nossa vida, né? Entender dessa forma. Coisas curiosas que vale a pena a gente sempre ratificar é o seguinte: o anticristo, ele é uma pessoa de caráter político, é uma pessoa que entende economia e é uma pessoa que está vinculada com a religião, digamos assim. Ele trabalha nessas esferas. Então, com certeza, ele não vai ser um ateu, digamos assim. Ele vai ser uma pessoa que vai, se ele vai combater a Cristo, é porque ele crê, né? Ele sabe o quanto Cristo ele sabe do seu fim, ele sabe que será derrotado por Cristo no fim da grande tribulação. Isso nos faz pensar o seguinte: nós podemos ter hoje vários tipos de anticristo, né? Pessoas que se assemelham a ele, né? O que me deixa confortável é que, por exemplo, os anticristos que eu posso ficar pensando nesse momento são pessoas que não são de muita inteligência. Com certeza o anticristo é um homem muito inteligente. Então, se um líder que seja embasado por pessoas que, não, se ele não for muito inteligente, já é um conforto saber que ele não é o anticristo. Isso aí fica uma dica aí para servir de observação. A gente sabe que ele vai atuar e vai ser um período de relativa paz, né? Mas o seu fim está lá registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 ao versículo 21. Vamos dar uma lidinha rapidinho? Já estamos encerrando, tá, queridos? Apocalipse 19, do 19 ao 21. Diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, é a besta na volta de Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado
sobre o cavalo, ou seja, as palavras de Cristo, ou seja, eles foram vencidos pelas próprias palavras de Cristo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. E no versículo 10 do capítulo 20, lemos da seguinte forma, logo após esse advento tem um milênio, e depois do milênio, em que o diabo é solto, mas ele é preso novamente, né? E é vencido para sempre. Diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, ou seja, já tinha sido lançado antes, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, queridos, encerrando essa lição, o que nós vamos guardar de conclusão, né? Vamos fazer um breve resumo, bem rapidinho. O anticristo é alguém que virá no período da grande tribulação. A grande tribulação ela vai se dar imediatamente após o arrebatamento, num período de 7 anos, né? Falamos das características desse anticristo, falamos que ele será apoiado pelo falso profeta. O falso profeta vai ser responsável por dar credibilidade às ações que ele vai cometer, às sandices que ele vai cometer. Agora, para Israel, não é para nós não, para Israel, o propósito da grande tribulação é que ocorra novamente o que ocorreu lá com Pedro, no dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquele discurso maravilhoso em que 3 mil almas aceitaram a Cristo. Eles conseguiram reconhecer, através da figura do anticristo, que Jesus era o Cristo prometido. Por quê? Porque se eles esperavam na época de Jesus um Messias guerreiro, e agora eles têm o seu guerreiro, só que seu guerreiro se volta contra eles, eles vão atinar ao fato de que Jesus era efetivamente o Messias prometido, que morreu na cruz do Calvário. Então, tem essa conotação para Israel. Para nós, esperamos a gente não participar desse evento, né? Esperamos estar fora, né? Lutamos com esse objetivo e estamos perseverando nesse propósito. E o segundo propósito de Deus é derramar juízo sobre os homens e nações descrentes. Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, em especial no início do capítulo 5, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que um dia serão consolados. Então, não que a gente espere necessariamente que os nossos inimigos sejam vingados, não é esse o sentimento do cristão. Aliás, anticristo é também aquele que deseja vingança, é aquele que aprova a tortura, né? Aquele que acha que violência deve ser tratada com violência. Isso também não é coisa de Cristo, tá? Nem de cristão. Vamos lembrar que a única vez que Jesus recomenda que se use uma arma, que se utilize uma arma, foi para que ele fosse identificado com uma profecia, né, em que dizia que ele seria preso entre os malfeitores. E não é que seus discípulos fossem malfeitores, mas como a ordem romana não permitia que pessoas andassem armadas, quem estivesse com a arma na mão seria considerado malfeitor. Então Jesus não aprova armas, vamos deixar isso bem claro. Então toda pregação que diz que embasa seu conceito familiar vinculado a esse tipo de política e esse tipo de, eu vou dizer, de cosmologia, né, de ver o mundo dessa forma, ou ver o mundo como outra coisa que é uma apostasia terrível que tem que ser observada, é que o único caso na Bíblia em que a adoração a alguém está vinculada a vencimentos, a rendimentos financeiros, é exatamente quando Satanás tenta Jesus no deserto. Então tenha muito cuidado com um monte de falso profeta que está vinculando bênção de Deus e ligação do homem com Deus através de pactos financeiros. Amém, queridos? É isso que nós tínhamos para falar. Peço desculpas pelo meu caráter amador, mas o importante é que eu acho que o objetivo foi alcançado. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Semana que vem retornaremos, possivelmente num mix das 2 últimas aulas da revistinha, para que comecemos um novo trimestre. E, infelizmente, por conta do advento mundial, provavelmente será mediante transmissão, como foi essa aula de hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor amado, porque a Tua palavra nos esclarece, ela nos alimenta
e ela reforça os nossos conceitos cristãos. Senhor amado, tal qual muitas pessoas têm sabido do coronavírus, têm falado do coronavírus, mas não mudaram seu comportamento, não sejamos dessa forma, Senhor, com a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar no nosso coração um terreno fértil, mas que nós possamos semeá-la na nosso coração e também dar as condições para que ela brote, para que ela faça efeito na nossa vida e mude o nosso caráter. Não queremos, Senhor, ser cristãos simplesmente para fugir de uma condenação. Queremos ser cristãos para sermos reconhecidos como pessoas falhas, pessoas que erram. Não quero aqui passar atestado de ser melhor nem mais santo do que os outros, mas quero ser identificado como cristão, como uma pessoa que professa os teus ensinamentos, Senhor, como uma pessoa que ama a tua palavra, que efetivamente acredita na transformação do ser humano mediante o poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse canal de transmissão que permite que muitas pessoas estejam me vendo, ainda que à distância, Senhor. Senhor amado, que muitas outras igrejas possam seguir o exemplo e todo aquele que te busque em espírito e em verdade, de coração contrito, possa ser abençoado neste momento. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz de Cristo, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.